Hola muchachos, ¿qué tal están? ¿Todos bien? Espero que sim. Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais uma aula para as turmas dos terceiros anos da Escola Estadual Jacumaúma, disciplina Língua Espanhola. Eu gostaria só de fazer uma breve recapitulação das coisas que a gente viu até aqui, né, nesse período de quarentena. A primeira atividade que nós vimos foi sobre a figura de La Malinche. O objetivo do primeiro bimestre, na verdade, em língua espanhola, seria vocês conhecerem um pouco da cultura mexicana e nós queríamos trabalhar um pouco com a figura feminina na cultura mexicana, né? Então a gente começou a trabalhar sobre La Malinche, nós vimos um vídeo, México en tus sentidos, que fala de uma maneira bem genérica sobre o México e que mostra bastante a figura feminina no México, né? Depois que falamos sobre La Malinche, falamos um pouquinho, ou melhor, vocês leram, né, sobre La Llorona, que é uma lenda conhecida mexicana que fala sobre uma mulher que durante a noite chorava e dizia: "Ai, meus filhos, ai, meus filhos". Então, é uma história muito presente na cultura mexicana. Tivemos alguns textos, uma canção falando sobre essa temática e também um exercício de interpretação textual sobre esse tema. Continuando nessa temática da figura feminina do México, a última aula eu passei para vocês alguns sites com informações sobre La Catrina, que é aquela imagem de caveira muito bem vestida, muito bem adornada, que hoje em dia é cultuada na cultura do México, principalmente no período das festividades dos Dias dos Mortos, mas que nós vimos através das leituras que essa figura de La Catrina surgiu de um movimento político. Ela não é uma figura lendária, como é o caso de La Llorona, ok? Então, primeiro a gente falou de uma figura feminina que realmente existiu, né? Isso fisicamente, houve essa figura, está na história do México, de La Malinche, foi aquela que ajudou Hernán Cortés na conquista do México. Vimos uma figura lendária, que é o caso de La Llorona. Vimos também uma figura que não é física, que realmente nunca existiu, não se trata de uma pessoa, mas não chega a ser uma figura lendária, que é o caso de La Catrina, né, que surgiu com um movimento político, com um movimento de protesto, né, devido à situação econômica que o México enfrentava naquela época. E hoje eu gostaria de sugerir para vocês, né, que nós pesquisemos um pouco mais sobre uma outra figura feminina do México. Essa também é uma figura que realmente existiu, se trata de uma pessoa, né, de carne e ossos, que foi uma artista muito conhecida, uma artista mexicana, uma pintora que é conhecida mundialmente, né, que tem sua foto, suas obras aí espalhadas por todo mundo e as pessoas geralmente gostam muito da sua arte, que é o caso de Frida Kahlo, ok? Então, eu estou deixando para vocês alguns sites no material que eu vou enviar e vocês vão ler esses sites que tem a biografia de Frida, tem algumas curiosidades. Estou mandando para vocês também no YouTube um documentário que fala bastante da vida e da obra de Frida Kahlo. E aí, depois que vocês lerem bastante sobre Frida, vocês estarão respondendo algumas perguntas, tá certo? Uma outra coisa que vocês precisam fazer é fazer uma pesquisa. Então, como esse primeiro momento nós conhecemos algo da cultura mexicana, existe uma palavra na cultura mexicana que ela tem um significado muito particular no México, certo? Esta palavra é latingada. Vai estar no material que eu estou mandando para vocês. Então, a sugestão é que vocês busquem informação do significado de latingada em México, tá certo?
o que significa essa palavra no México, qual a conotação, se é uma conotação positiva, se é uma conotação negativa, por que ao longo do tempo foi tendo essa conotação positiva ou negativa nessa palavra. Vocês vão perceber que existem muitas expressões na pesquisa que vocês farão que surgiram a partir desta palavra, latingada. Então, vocês precisarão também pesquisar algumas expressões que surgiram a partir desta palavra, e tem uma questão particularmente que fala sobre isso, tá certo? Por exemplo, hijo de una chingada é uma expressão mexicana que quer dizer alguma coisa. O que seria então hijo de una chingada? Então, esse é um exemplo de expressões que são formadas a partir da palavra latingada. Vocês irão fazer essa pesquisa e irão colocar o resultado da pesquisa de vocês na atividade que eu estou enviando. Bom, a atividade é um PDF de apenas uma página. Ele vai estar na seguinte ordem: tem o título Frida Kahlo, ok? Tem uma foto de Frida e logo abaixo tem 4 sites onde vocês irão colher informações. 2 sites, né, são sites de informações biográficas de Frida, e os outros 2 são vídeos do YouTube com informações também sobre essa artista mexicana. Logo após, nós temos 6 perguntas relacionadas a Frida, relacionadas a essa expressão latingada e relacionadas também às outras atividades que nós já fizemos, porque nós estamos querendo fazer de uma forma crescente, que vocês vão acrescentando informação à informação para terem uma visão geral, né, de como a figura feminina é vista no México, de conhecerem um pouquinho dessa cultura do México. A primeira pergunta é o seguinte: ¿Quién fue Frida Kahlo para el feminismo? Então, vocês vão dizer quem foi Frida Kahlo para o feminismo, qual foi a sua importância, quais foram as suas ações. A segunda pergunta: ¿Qué hizo de importante Frida Kahlo? O que ela fez de interessante? Por que ela hoje em dia é tão famosa, ganhou esse nome, né? É conhecida mundialmente. O que foi que ela fez de importante? 3. Qual é a história de Frida Kahlo? Então, você vai contar um pouquinho da história de Frida Kahlo, né? Desde a sua infância até o dia da sua morte. 4. Qual é o estilo artístico de Frida Kahlo? Então, vocês vão encontrar essa informação na pesquisa que vocês farão. Questão 5. De las figuras femininas mexicanas que estudiamos, Malinche, La Llorona, La Catrina y Frida Kahlo, ¿cuál de ellas te pareció más interesante? ¿Por qué? Então, você vai dizer de qual dessas figuras você mais gostou. Se foi de La Malinche, se foi de La Llorona, se foi de La Catrina ou se foi de Frida Kahlo, que é a última que estamos estudando. E a última questão seria: busca informações sobre a palavra la chingada em México. Explica su significado y escribe algunos ejemplos de expresiones con esta palavra. Então, foi aquilo que eu disse para vocês. Vocês vão buscar informações sobre a palavra la chingada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Esse é um trabalho de interpretação textual que nós estamos fazendo, trabalhando essa questão de vocês lerem textos em espanhol, nesse momento relacionados à cultura mexicana, para que vocês possam extrair dele informação. Eu espero que todos tenham bons estudos, façam as atividades, estarei colocando no grupo, e que Deus os bendiga. Besitos para todos. Los echo de menos.